Meus queridos irmãos, camaradas, amigos, paz e bem, hoje, dia 9 de janeiro de 2023, programa 1507. Pois bem, meus companheiros, a gente imaginava que depois de uma semana de festa, de bons ares para o convívio democrático do Brasil, que depois de uma eleição tensa e de uma vitória acirrada, mas festejada, que depois de uma posse bonita, onde o retrato do rosto brasileiro passou a faixa presidencial para o presidente eleito, a gente voltaria a viver momentos mais tranquilos. Mas da tarde de ontem, né, até a noite, e aí foi se Uhum. desdobrando, né, a gente foi percebendo a ação golpista daqueles que querem, de qualquer modo, estender a disputa eleitoral. É disso que acontece. A capital federal foi atingida por terroristas, né, com interesse de golpe, e que queriam, com a invasão do Planalto, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, mobilizar em outros lugares do país movimentos golpistas. Se trata, antes de tudo, de uma mudança de rota, de organização desses golpistas, que até pouco tempo estavam na porta dos quartéis, estimulando alguma ação dos militares. Ação fracassada deles. Então foram para frente, mudaram a rota, pensaram em outra forma de tensionar o convívio democrático. A gente tem que olhar tudo isso com muita cautela, esse ambiente tenso que a gente vive. Antes de tudo, é necessário dar apoio popular às medidas institucionais que estão sendo tomadas pela própria presidência da República, também pelo Poder Judiciário, pelo Congresso, para que de fato a gente possa retomar a normalidade democrática. Então a gente pôde ver que o presidente, ainda mesmo fora de Brasília, numa coletiva, né, decretou a intervenção federal no Distrito Federal, em Brasília, dado que é de responsabilidade do Distrito Federal, né, do governo de Brasília, a segurança da Praça dos Três Poderes, da onde ficam, né, sobretudo, os locais que marcam a institucionalidade do país. Mas, para além disso, estão sendo averiguadas, né, estão sendo realizados já inquéritos para saber quem financia todos esses atos golpistas, que não começaram de agora. A gente, durante todo esse ano que passou, 2022, mas mesmo antes disso, dizia que a eleição Uhum. de 2022 era um dos passos para a derrota do bolsonarismo. Derrotar Bolsonaro era um dos passos, e que a extrema-direita organizada precisaria também ser confrontada, também nas ruas. A gente não pode ficar acuado diante de tudo isso. E com certa agilidade, as frentes populares, né, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, já convocou atos em todo o Brasil para o dia de amanhã, aliás, para o dia de hoje, dia 9, segunda-feira, você cedinho, já desde as 6 horas da manhã, acompanhando esse vídeo. Então, hoje, a partir das 18 horas, por exemplo, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, no Vão Livre do MASP, mas também está sendo divulgado pelas redes sociais atos em outras capitais, em outras regiões, para que a gente possa manifestar esse apoio popular às medidas que estão sendo tomadas para frear essa postura golpista. E com toda a preocupação que a gente tem visto isso, né? Até agora parece que pouco mais de 200 pessoas foram presas em flagrante, alguns que a gente não pode chamar manifestantes de forma nenhuma, mas dos golpistas, dos terroristas que estavam na Praça Três Poderes, foram para o QG do Exército, realmente, já teve a ordem do ministro da Justiça e do ministro da Defesa também, de que todas as mobilizações em frente aos quartéis fossem desmobilizadas, e isso a gente vai acompanhando ao longo do dia, né? E a gente pôde presenciar, além da ocupação
da sede do Poder Executivo, que é o Planalto, da sede do Poder Legislativo, o Congresso, da sede do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, para além de todo o simbolismo cruel que é a ocupação desses espaços, né, ainda todo um clima de guerra instaurado dentro desses ambientes, com quebra de equipamentos, com invasão e destruição de salas de trabalho, com a destruição do próprio plenário do Supremo Tribunal Federal, ocuparam o plenário do Congresso, por pouco não invadiram a sala do presidente da República, mas destruíram todos os outros gabinetes vizinhos, arrancaram o crucifixo. Olha só, aqueles que eram defensores dos valores cristãos, da família, dos bons costumes, do senso democrático, tudo isso, arrancaram o crucifixo do Supremo Tribunal Federal, com facas, macularam o grande mural de Cavalcante, que está no Planalto, e fora tantas outras, né, atearam fogo para a gente perceber a violência desse povo que se organiza, e que estava se organizando há tempo. É necessário que a gente veja também os outros responsáveis, seja dentro do governo federal, seja dentro do governo do Distrito Federal, que de alguma forma foram omissos à atuação desses golpistas que estavam se organizando há tempo. Quando saí de Brasília no sábado, já se ouvia dizer que tinha ônibus peregrinando para Brasília. E desses ônibus, né, a gente pôde perceber por mensagens de WhatsApp, de Telegram, que as convocações eram feitas, né, com ônibus de graça, com acesso à alimentação, com acesso à hospedagem, para que esses violentos golpistas e terroristas pudessem chegar até a capital federal. O Lula, na sua coletiva, ainda em Araraquara, né, ele tinha ido a Araraquara visitar as vítimas dos desastres com a chuva, ele disse que as medidas seriam tomadas para que ninguém mais ousasse, com a bandeira do Brasil ou com a camiseta da seleção, se fingir de nacionalista, né, que é o que esses terroristas estão fazendo a todo momento, né? Pegam a bandeira nacional, os símbolos nacionais e transfiguraram nisso tudo, né, num símbolo golpista de atentado à democracia. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que fugiu, né, pouco antes do término do seu mandato, ontem à noite fez uma declaração por Twitter. Ele disse assim: manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, isso ontem, né, como praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das 4 linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e nossa sagrada liberdade. No mais, repudio as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil. Então, ele, antes de tudo, ataca, compara os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 23 com manifestações de 2013 e 2017. Não há precedente histórico no Brasil de atos golpistas como que a gente percebeu a partir da tarde de ontem, de domingo, dia 8. Não há. E, de fato, precisa ser investigado o envolvimento do ex-presidente e de tantas outras figuras e lideranças bolsonaristas nos atos que a gente acompanhou. A gente já pôde perceber que deputados americanos pediam a extradição do ex-presidente da República para o Brasil, para que aqui ele pudesse também responder todas essas acusações. Mas me chamou a atenção uma nota interessante, eu gostaria de ler aqui, a nota do ministro Gilmar Mendes, que mostra também o ambiente que a gente está vivendo, uma nota forte que li no fim da noite de ontem, que eu acho que é interessante. Nota à imprensa, dia 8 de janeiro, ministro Gilmar Mendes. A República Brasileira foi exposta a monumental vexame. Os atos de barbárie aos quais acabamos de assistir mancharam nossa história e nos envergonham perante a comunidade internacional das nações. Obviamente,
a execução deste plano criminoso de depor o governo constituído, de abolir mediante violência o Estado Democrático de Direito, não nasceu por abogenes. É uma comunhão de esforços criminosos. Alguns executaram, outros tantos financiaram, pelejaram, estimularam. Se uns atuaram, muitos outros ajudaram por omissão. Com efeito, a maior responsabilidade pelos atos de hoje, responsabilidade inclusive criminal, recai sobre as autoridades constituídas, que há tempos deveriam, por dever de ofício, atuar para combater esse neofascismo tupiniquim. Desde as domingueiras de 19, passando por um dos setembros impatrióticos, até chegarem aos acampamentos golpistas de Porta de Quartel, foram muitos os ataques às instituições e aos seus membros. Na reta final de 2022, presenciamos no Distrito Federal resgate golpista custodiado pela Polícia Federal, no qual profissionais do crime incendiaram carros particulares e ônibus em pleno setor hoteleiro. Vimos também tentativa de ato terrorista no aeroporto de Brasília, mediante explosão de caminhão-tanque. Até que agora, e com o desenvolvimento consequente, prédios históricos da nossa República foram distorçados. Nossas instituições, todavia, não morreram. Quem morre várias vezes em vida é apenas o covarde, nos recorda o bardo. Sim, aqueles omissos que hoje estão com mãos sujas morreram moralmente. Párias que são, apequenaram-se por motivos mais irrelevantes que suas respectivas insignificâncias. Mas há esperança para todos, até para tais prevaricadores. Terão destino semelhante ao de Erostrato, obcecado para entrar na história, ateou fogo ao templo de Ártemis, para ser para sempre lembrado pelos gregos. Será pela infâmia que os omissos serão lembrados, por não combater o golpismo. A lei e o processo penal tratarão de eternizar seus nomes no rol dos culpados. Será pela infâmia que os omissos serão lembrados, por não combater o golpismo. A lei e o processo penal tratarão de eternizar seus nomes no rol dos culpados. Sem dúvida, Gilmar Mendes faz referência aqui a esses covardes, aos omissos, aqueles que, tendo a possibilidade, o poder, a caneta, prevaricaram de seus atos de defesa da democracia. Mas a gente também, com a consciência histórica que preservamos, com o ar militante que preservamos, também não podemos ficar omissos. É importante que hoje possamos estar presentes na medida do possível às ruas e, quantas vezes for necessário, levantar a bandeira de defesa do Estado Democrático de Direito, levantar a bandeira da defesa da democracia construída a cada dia e empenhar esforços contra o golpismo, contra o fascismo, o terrorismo e a organização da extrema-direita brasileira. A eleição de Lula não acabou com todos esses. É um passo, um facilitador na nossa organização e na nossa consciência de luta pela justiça e de luta democrática. Mas a gente vai precisar ainda de muito, para derrotá-los. Contamos com cada um de vocês. A gente, sem dúvida, queria, nesse dia 9, segunda-feira de 2023, ter um papo mais leve, pensando na construção desse ano. A gente poderia estar falando aqui sobre a guerra que a gente quer empreitar no Brasil contra a fome, uma guerra que conta com o apoio e a organização da Igreja no Brasil, com a campanha da fraternidade deste ano, também com, né, o apoio consciente e de políticas públicas do atual governo federal, que quer enfrentar a fome de frente, e de tantas organizações civis, de tantos coletivos, de tanta gente de boa vontade. Só que, infelizmente, atos como o que estão a acontecer nos fazem
colocar na espreita vigilantes em defesa do Estado Democrático de Direito. Companheiros, companheiras da comunidade Paz e Bem, nos encontramos nas ruas, hoje e quantas vezes for necessário. Abraço. Tamo junto.